Boa noite. Vamos esperar ver se o povo entra. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem tá chegando. Hoje eu tô entrando um pouco mais cedo. Tô testando horários. Eu ia entrar às 21h21, mas entrei mais cedo. Entrei às 20h51. Vamos ver quem chega por aqui. Bom, como sempre, eu não venho com um tema estabelecido, mas eu tenho algo em mente, que vou falar sobre questão de obstáculos. De romper padrões, paradigmas, de vencer desafios. E aí eu vou falar com vocês a respeito disso. O que eu quero começar falando é sobre a questão de o que você faz para você conseguir mudar os seus resultados. O que você vem fazendo para alcançar melhores resultados. E quando eu falo melhores resultados, eu estou falando... Oi, Ana Maria, seja bem-vinda. E quando eu falo resultados, eu tô falando em modo geral, mas existe uma receita para que a gente vença obstáculos, para que a gente supere nossos limites, para que a gente consiga melhores resultados. Para tudo isso existe um processo. Eu falei de processo na live passada, da importância da gente conseguir passar por esse processo, da gente saber como lidar, que existe um processo a ser passado. Não adianta você achar que você vai semear uma coisa e a árvore já vai sair dando fruto, que não é possível. Quando você semeia, você precisa regar, né? E a gente tem mania de acreditar somente naquilo que a gente vê. Aquilo que a gente não vê, a gente não dá crédito, a gente não acredita. E acaba não acreditando naquilo que a gente vê, né? É do ser humano isso, né? A gente somente age com os nossos 5 sentidos. Então, se você toca, se você cheira, se você sente, se você vê, você acredita. Se não, para você é inexistente. E é muito importante que a gente compreenda que existe uma força universal que rege tudo, que é a força criadora de tudo, né? Muitas pessoas chamam de Deus, outros de Jeová, outros, cada um dá um nome, mas existe essa força, essa energia que rege tudo. E nós somos feitos de energia e por isso seguimos essa natureza. Na natureza existe esse processo e é importante que a gente saiba lidar com esse processo. Por que eu tô vindo aqui falando de tudo isso? Porque eu tô vendo que muitas pessoas estão infelizes com as suas vidas, estão infelizes com a profissão, estão infelizes no relacionamento, estão infelizes com a questão financeira e não conseguem sair do lugar, não se mexem para sair do lugar. Estão infelizes, estão criticando, estão achando ruim, porém parados no mesmo lugar. E eu acho que tá na hora, aliás, já passou da hora, veio essa quarentena ainda e aí tem muitas pessoas adoecendo mentalmente. Muitas pessoas deixando de viver por conta dessa pandemia toda e é muito importante que as pessoas saibam que tem vida na pandemia e tem muitas pessoas perdendo a saúde mental e com isso eu tô trazendo alguns temas para que você se coloque em movimento, porque você não é a situação que você se encontra, você não é as circunstâncias. Gente, se faz sentido para vocês, vai dando coraçãozinho, compartilha essa live para chegar para mais pessoas, para que as pessoas venham participar aqui com a gente. Ó, eu tô mandando aqui os convites pro pessoal entrar. Porque como eu mudei de horário, eu não sei se tem muita gente que... É um teste, né? Esse horário eu tô entrando dessa vez. Então eu não sei como que vai funcionar aqui
Mas vamos ver, vamos fazer esse teste hoje. Qualquer coisa eu volto pro horário das 21h21, tá? Então vamos lá. Como eu estava falando, tem muitas pessoas que estão adoecendo mentalmente. E a gente sabe que mente e corpo formam um sistema único. Mente, corpo e espírito, né? Nós somos em trifásico, né? O nosso corpo responde à nossa mente e a nossa mente ao espírito, se a gente souber trabalhar. Aliás, já responde o natural, porém, se você se deixa levar pelo materialismo, se você se deixa levar pelo mundo terreno, aonde existem 500 mil imposições, aonde querem te hipnotizar para que você seja um coitado, para que você seja um ignorante, para que você seja um miserável, e aí você não vai sabendo canalizar essa energia, não vai sabendo alinhar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, e aí você acaba não progredindo. E é isso que está acontecendo com as pessoas estão adoecendo mentalmente, emocionalmente, por conta disso tudo, dessa geração, né, que tomou conta de todo o sistema. Primeiro, existe a questão da internet, né, que veio para mudar toda a visão de mundo, para mudar a forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente sente, como se relaciona. E quem não acompanhar essa mudança vai sofrer muito, porque essa mudança não retrocede, né? Esse mundo da tecnologia não retrocede. Então, ou você se adapta a ele, ou você vai sofrer consequências. E tem muitas pessoas adoecendo porque não está dando conta dessa evolução, não está sabendo conduzir as coisas, não está sabendo observar todo esse momento, né? E aí estão se perdendo. Então, o que eu vim falar hoje? Como eu nunca tenho um... Olá, André, seja muito bem-vindo, saudade também. Quando a gente não tem uma consciência de como a coisa funciona, a gente se submete a viver nas condições que te impõem, da forma como te colocaram. Então, como que você faz para você começar a ter resultado, para você começar a expandir? E não importa aqui o que eu tô falando, em qual área, a ferramenta que eu tenho, o caminho que eu tenho para mostrar para você serve para qualquer área da sua vida. Porque a nossa vida, ela é separada em áreas, porém ela é uma só. E quando a gente começa a movimentar uma área, automaticamente você vem puxando as outras áreas, que vai girando, vai virando uma roda, e essa roda é a roda que faz a sua vida girar, né? Quando a gente começa a melhorar uma coisa, fica mais fácil da gente melhorar outra. Deixa eu dar um exemplo para vocês poderem compreender melhor. Vamos falar aqui da sua área da vida financeira, tá? Então você começa a produzir mais e começa a ter mais rentabilidade, a sua vida financeira começa a expandir. Automaticamente você vai investir mais nos seus relacionamentos, né, com os seus amigos, você vai investir mais nos seus estudos, você vai investir mais no seu ambiente, na sua casa, né, num carro. Então, tudo gira. Porque você melhorou essa questão, todas as outras são capazes de melhorar. Na questão da espiritualidade, você fica mais relaxado, mais calmo, mais zen, e aí você consegue produzir mais, a tua criatividade aguça, e aí as coisas começam a fluir com mais facilidade. Compreenderam? Então é assim que funciona essa questão da nossa vida. Nós temos uma vida, ela é dividida em áreas, e se a gente começa a expandir em uma área, automaticamente outras áreas vão se expandindo também. Mas para que isso aconteça, é necessário que você saia do lugar aonde você está. Gente, só um minutinho, deixa eu pegar só um negocinho aqui rapidinho. É necessário que você saia do lugar aonde você está. O que acontece as pessoas elas não estão felizes aonde elas estão e não conseguem alcançar ou até enxergam, sabem o que tem que fazer, mas não fazem, não entram em movimento.
E eu agora tô lançando um atendimento individual, eu não vou fazer em grupo, esse atendimento eu vou fazer individual. Gente, vai dando coraçãozinho, aperta aqui nessa setinha e compartilha a live para chegar em mais pessoas. Esse é o algoritmo daqui do Instagram. E quando vocês fazem isso, quanto mais corações vocês dão, quanto mais vocês compartilham, mais pessoas vêm pra live e eu consigo entregar conteúdo para mais pessoas e a gente ajuda mais pessoas a evoluir também, tá bom? Então me ajuda aí, dá os coraçõezinhos, não custa nada. A gente tá aqui entregando conteúdo gratuito, estamos aqui se conectando, então eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá ok? Para que a gente possa ajudar mais pessoas ainda, para que mais pessoas possam ser impactadas, para que mais pessoas possam evoluir, né? A vida, ela é feita de multiplicação. Não é à toa que eu falo que é emp-multi, é empodere-se daquilo que é seu por direito e multiplica, não retenha. Quanto mais você multiplica, é dando que se recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Essa também é questão da energia, da atração, que a gente já conversou em outras lives. Então, vamos lá. A primeira coisa que são duas coisas importantes que você tem que começar a trabalhar na tua vida para que as coisas comecem a mudar é a questão da mudança de olhar. Quando eu falo mudança de olhar, eu falo mudança de olhar em geral. Mas vamos basear que a nossa vida, ela é feita de relacionamentos. A gente, para tudo, né, e quando eu falo tudo, é tudo mesmo, a gente precisa ter um bom relacionamento. No campo profissional, o networking, com os familiares, ter um bom relacionamento com seus pais, ter um bom relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, com seu namorado. Para que a coisa flua, a gente precisa ter um bom relacionamento. E como que a gente pratica isso para que esses relacionamentos sejam saudáveis, sejam produtivos, sejam para multiplicar, sejam para transbordar? A gente precisa mudar o olhar que a gente tem pelas pessoas. Aí você vai falar, Aninha, mas eu tenho um problema com o meu namorado, com o meu cônjuge, a gente não consegue entrar no acordo. Enquanto você olhar para ele com o olhar do problema, é o problema que você vai enxergar. E você precisa mudar esse olhar. Por quê? Você mudando esse olhar, você muda automaticamente o mais importante, o que começa a gerar novos resultados, que são os seus pensamentos. Então, para que você mude o resultado, é necessário, você não consegue mudar o resultado se você não muda os seus pensamentos. E como que você muda os seus pensamentos? Mudando o olhar daquela situação. Então, você vai passar a olhar para aquela situação, por uma situação com um olhar positivo. Como que eu vou olhar com um olhar positivo se o meu cônjuge, sei lá, sai todo final de semana e não quer saber de mim, e não me procura, ou qualquer coisa desse tipo assim, ou trabalha demais, ou não me dá atenção? Como? Primeira coisa, você precisa entender que toda ação tem uma intenção positiva. Todo ser humano, atrás de qualquer atitude, atrás de qualquer ação, toda ação tem uma intenção positiva. Aninha, como assim? O que significa isso? Significa que quando alguém está agindo, não importa o que está fazendo, se está gritando, se está berrando, se está traindo, se está mentindo, não importa. Você vai falar, como assim tem intenção positiva por trás? Tem. Porque assim, quando você quer conquistar algo, só para você ter uma ideia, vamos para o positivo para que vocês consigam compreender. Quando você quer conquistar algo, você não quer o objeto em si, você não quer aquela coisa em si, você quer o que tem por trás daquilo, o que é, na verdade, é o valor que aquilo te gera. Então, quando alguém está tomando alguma atitude, quando alguém está agindo de uma determinada maneira, ele não está agindo de forma para te agredir, ele não está agindo, não é isso, ele tem uma intenção positiva por trás que só ele sabe no inconsciente dele. De repente ele passou por uma situação na infância no qual ele precisa se impor, dando um exemplo,
na mente dele, ele agindo de determinada maneira, ele está se impondo, ele está impondo respeito, E quando você começa a compreender que tem uma intenção positiva, você passa a olhar para aquela pessoa, para a atitude dela, com uma empatia, com uma doçura, com um olhar que, vamos falar aqui num âmbito mais amplo da coisa, que Jesus olhou para todos, né? Com amor. Você passa a enxergar no outro não somente os defeitos, não somente os pecados, você começa a compreender que por trás dele, que por trás daquela atitude que ele está tendo, tem algo positivo. Ele está em busca de conquistas de algo. E todo ser humano ele age de duas maneiras. Ou ele age para para não sofrer ou para gerar felicidade. Então, ou ele está agindo em prol de ser feliz em algo, em conquistar algo, ou para não sofrer por algo. São esses dois gatilhos que a nossa mente trabalha. E quando a gente começa a compreender, a gente começa a ler aquela pessoa de forma diferente. A gente começa a ver aquela pessoa com um olhar mais doce, tentando compreender por que ela está agindo daquela maneira, o que por trás daquela maneira ela está querendo ganhar, o que ela está querendo de ganho, o que tem de positivo por trás daquilo. Quando a gente começa a mudar esse olhar, a gente começa a mudar os nossos pensamentos. E eu vou falar que tudo na nossa vida começa pelos nossos pensamentos. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem já conquistou alguma coisa? Quem já casou ou tá namorando? Ou comprou um carro? Ou comprou uma casa, um apartamento? Não sei. Tudo começou pelo teu pensamento. Você pensou, você imaginou, você idealizou para que a coisa acontecesse. Vamos dar um exemplo bem simples. No verão, tá um calor danado e de repente você pensa em tomar um sorvete. Você só vai na sorveteria ou você só vai em busca na padaria desse sorvete porque você primeiro idealizou ele. Primeiro ele surgiu na sua mente. Compreende? Tô dando um exemplo bem simples para que a coisa fique clara. E assim acontece nos nossos resultados, assim acontece naquilo que a gente quer. Não adianta você querer muito algo, mas os seus pensamentos serem todos negativos perante as coisas. Eu não vou conseguir, para mim é difícil. Enquanto você está pensando tudo isso, é isso que o teu inconsciente capta e é isso que o teu inconsciente te entrega. Por quê? Porque o nosso inconsciente é literal. Ele não diferencia ficção de realidade, ele não sabe o que é mentira e o que é verdade. Por isso que eu falo, muito cuidado ao assistir televisão, muito cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que você se alimenta. A tua vida é dominada pelo que você se alimenta. E quando eu falo alimento, eu não estou falando alimento somente aquilo que você coloca, introduz pela sua boca. Alimento é aquilo que você introduz, que você se alimenta pelos seus ouvidos, que você se alimenta pelos seus olhos, né? Aquilo que você alimenta a sua alma, o seu espírito, a sua mente. Todo esse tipo de alimento é o que causa os seus pensamentos, é o que gera os seus pensamentos, as suas emoções e os seus resultados. Se você não muda essas características, se você não muda o seu pensamento, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Por isso que muita gente chega e fala assim, Aninha, mas eu quero e eu não consigo, porque primeiro você tem que mudar o seu pensamento. Não adianta você não mudar os seus pensamentos. Eu dei uma atividade aqui, numa live passada, que era a atividade do elástico. Que é toda vez que você pensar negativo, toda vez que você sentir negativo, toda vez que você puxava o elástico, sentia dor, e aí você mudava esse pensamento automaticamente para algo positivo, para você treinar a sua mente. Afinal de contas, você com a sua idade, até o exato momento, você foi criado e foi criado, né? Foi modelado para agir dessa maneira, no impulso, para agir no negativo, né? Tudo que você assiste na televisão, que você
vê dos noticiários, é tudo pro negativo. Então é muito comum que os teus pensamentos do dia, durante o seu dia, seja muito mais negativo do que positivo. Você está alimentando a sua mente com aquilo. E a mente, ela entende que aquilo é importante. E quando gera emoção, pior ainda, quando você vê uma notícia no jornal, pai estuprou filho, lá, que você fica com ódio, você fica com aquela raiva, aquela sensação, o nosso inconsciente, ele tem uma ligação, um dispositivo com a emoção. E quando ele detecta que tem emoção forte, você ancora aquele sentimento em você. E é o que acontece, o teu inconsciente entende que esse sentimento é importante para ela, eu preciso gerar mais disso. E aí a tua mente começa a trabalhar inconscientemente para que as coisas aconteçam, para que você sinta mais raiva, porque sentindo raiva tem emoção, a emoção é importante, e aí você fica nesse ciclo. Você fica num ciclo vicioso, e aí você fala, por que eu não consigo? Então, por isso que eu falo, primeira coisa, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você escuta. Você quer um relacionamento saudável, você quer um relacionamento amoroso bacana, aí você só escuta aquelas músicas de me traiu, dá R$ 50 e não sei o que. O que você acha que você está colocando para dentro da tua mente? O que você acha que você vai atrair com esse tipo de música? Fala pra mim. Só mais do mesmo, porque o teu inconsciente, ele trabalha naquilo que ele acredita que é verdade pra você. Aquilo que você manda pra ele é o que ele acredita, é que ele toma como verdade. E aí se gera emoção, piorou. Se você foi num relacionamento, tem um problema, e você começa a escutar essas músicas de corno, e você ancora essa sensação, você vai atrair mais pessoas para que essa sensação continue permanente, porque o teu inconsciente, ele detectou que tem emoção que é importante para você, e aí você continua gerando esses mesmos resultados. E as pessoas falam, como que eu não consigo sair? Por que o dinheiro é sujo? Isso eu tô falando em todas as áreas para vocês compreenderem como a nossa mente funciona. E a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Então, como que você começa as mudanças de fato na sua vida? Primeira coisa, observa qual o tipo de alimento você tá dando para você. Alimento tanto que você come para o seu corpo, né? Os nutrientes que são necessários, aquilo que você precisa. Como que você está tratando o seu corpo? Como que você está tratando a sua mente? E como que você também está alimentando a sua alma? Né? Como eu falei, nós somos... a gente tem que andar alinhado. O corpo, a mente e a alma. Se você não alinha esses três, você vai viver refém daquilo que te impuseram. E é terrível a gente não vir nesse mundo para ser livre. Gente, por favor, se tá fazendo sentido para vocês, dá coraçãozinho, me ajuda aí, compartilha essa live para que a gente alcance mais pessoas. Tá ok? Vamos continuar. Então, vamos lá. Freud já dizia assim, o pensamento é o ensaio da ação. Freud já dizia isso. O pensamento é o ensaio da ação. Então, quando você agiu, quando você parte para a ação, é porque você já pensou aquilo, porque você já idealizou. Aquilo já fez parte da sua mente. E não é simplesmente pensar. O fato de você imaginar, da mesma forma que a gente inconscientemente gera resultados negativos, como eu falei para vocês, na questão de geração de sentimento ruim, de você assistir coisa que não é legal, bababá, você pode começar a trabalhar a sua mente para que você tenha resultados positivos. Aninha, como que eu faço isso? Imaginação. Como eu falei, o nosso inconsciente é literal, ele não entende o que é ficção do que é realidade. Aquilo que você planta nele, aquilo que você fala para ele, aquilo que você alimenta ele acredita e toma como verdade. Então, o que você pode começar a fazer a partir de agora, que é uma das maiores ferramentas do ser humano, e todas as pessoas, eu não conheço na face da Terra uma pessoa que tenha sucesso, que tenha alcançado seus objetivos, que não tenha trabalhado com a imaginação. É impossível.
Não tem, não existe. Tudo que você já conseguiu na sua vida foi através da sua imaginação. Primeiro você pensou, você idealizou, você planejou. E isso você pode começar a fazer para ter os seus resultados positivos. Aquilo que você faz inconsciente para conseguir o negativo, comece a fazer para você ter positivo, para que você alcance os seus objetivos. Como que você vai fazer? Simplesmente vai respirar fundo, relaxar, fechar os seus olhos e imaginar como se fosse numa tela, como se você estivesse num cinema e vai imaginar aquilo que você quer. Como que é, de repente, a pessoa que você gostaria de ser? É uma pessoa segura, com uma postura ereta, que fala bem, que se veste bem, que come bem. Começa a pensar, a idealizar, usar a sua imaginação. Como que você gostaria de se vestir? Né? O carro que você quer comprar, que carro que é, que marca, quanto mais específico você for, melhor, porque o teu inconsciente ele vai captar as mensagens e vai fazer com que você gere os resultados para que você consiga aquilo. Eu tô abrindo, então, como eu estava falando, eu tô abrindo os atendimentos para a gente começar a romper barreiras. Eu fiz um stories aqui com vocês e é uma coisa que eu tenho feito diariamente e eu só posso ensinar aquilo que de fato eu faço, aquilo que de fato eu tenho resultado, senão eu não tenho credibilidade, senão eu não tenho autonomia nem autoridade para falar, então eu só falo aqui aquilo que eu sei, que eu já testei, que já deu certo, que faz sentido e que vai fazer sentido na sua vida. Quem me acompanha, quem tá vendo meus stories, viu? Eu tenho me superado diariamente, e isso eu faço desde que eu me conheço por gente. Eu vivo de desafios, eu amo o desafio. Por quê? Porque quando eu assumo um desafio, quando eu me desafio, eu supero. Eu quebro padrões, eu quebro barreiras, eu me surpreendo, eu me supero. E é isso que que faltam nas pessoas, as pessoas não se desafiam. As pessoas simplesmente sobrevivem e não se desafiam. Então, eu estou começando, eu já abri a agenda a partir do dia 15 de agosto, a partir da segunda quinzena, os atendimentos já estão abertos para quem quer fazer essa ruptura e começar a ter resultados de fato. Independente disso, a gente vai continuar com as lives aqui, mas quem quer avançar o processo, quem quer conseguir com mais facilidade, quem quer conseguir, eu tô aqui para ajudar vocês. Depois eu vou colocar aqui o link, a gente vai ver como que a gente vai fazer esses atendimentos, tá ok? Então, o que eu tava falando para vocês aqui? Como Freud falou, tudo começa no pensamento. O pensamento, ele é um ensaio dos seus resultados. Então, aquilo que você já conquistou, você já idealizou, você já pensou. Eu tenho rompido essas barreiras. Eu posso falar porque eu diariamente eu rompo uma barreira. Eu diariamente eu me supero. Eu diariamente bato um recorde, bato um tempo ou faço alguma coisa. Eu me supero, eu me desafio. Eu amo desafios e eu sou movida a desafio. O meu dia tem que ter desafio do começo ao fim. E uma das coisas que você precisa para que você comece a alcançar os seus resultados é começar a se desafiar. Enquanto você não se desafiar, você vai ficar nessa inércia. Você vai viver parado esperando que as coisas aconteçam. E você precisa, vocês acham que eu acordo? Eu acordo 4h40 da manhã todos os dias. Muita gente fala assim, meu, você é louca. O que você está fazendo 4h40 da manhã? 4h40 da manhã eu levanto para eu estudar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, que eu acho super importante a gente compreender quem nós somos, de onde viemos e o que estamos fazendo aqui, identificar a nossa identidade e o nosso propósito de vida. Então eu acordo de manhã, eu estudo a Bíblia, não tenho religião nenhuma, eu apenas acredito em Deus piamente, sigo Jesus Cristo com todo o meu coração. Depois eu começo a produzir. Então eu começo a estudar as coisas relacionadas ao desenvolvimento pessoal, à mente. E aí eu vou fazer alongamento, eu vou para academia, de manhã eu faço aeróbico, que eu não suporto fazer aeróbico, mas é importante porque eu quero alcançar certos objetivos que eu preciso estar bem fisicamente, né?
Vocês que estão aqui me acompanhando, vocês estão vendo. Eu comecei a surfar com 37 anos. Eu nunca tinha subido numa prancha, né? E eu falei, eu determinei, eu falei, eu vou ficar em pé no primeiro dia. E eu fiquei em pé no primeiro dia, né? Caí, depois no segundo dia eu também fiquei em pé. No terceiro dia que eu fui surfar, tomei água pra caramba, onda na cabeça, mas eu fui me superando. Eu comecei com uma prancha grande, já tô com uma prancha menor. Então, eu estou vencendo desafios. Agora, vocês acham que eu acordo todos os dias, 4h40 da manhã, super motivada? Uhul, 4h40 da manhã, que legal, acordei. Claro que não. Às vezes eu não quero abrir o olho. Mas eu me desafio, mas eu me comprometo, mas eu vou fazer e eu vou ter resultado. Se eu quero ter resultado, eu tenho que entrar em ação, eu tenho que me desafiar. E é isso que vocês precisam começar a fazer a partir de agora. Não adianta você ficar reclamando da vida, falando do cônjuge, falando do filho, reclamando do seu salário, ai, meu trabalho, meu chefe. O que você está fazendo para melhorar? O que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Você está reclamando que o teu dinheiro não dá no final do mês, mas o que você está fazendo para aprender a investir? O que você está fazendo para gerar mais valor? O que você está fazendo para... O que você está fazendo? Reclamando? Reclamar é clamar a Deus 2 vezes. Então, se você está falando, reclamando, aquilo que você está reclamando está acontecendo. O universo, ele te manda mais do mesmo. Né? Então, você precisa começar a se desafiar. Precisa começar a vencer barreiras. Não adianta você achar que as coisas vão mudar, porque Deus é justo. Deus é tão justo que Ele te deu livre-arbítrio para você decidir o que você vai fazer ou não. Ele já te deu todas as coisas. Tudo Ele te deu. Você tem tudo à sua disposição. Mas aí você que fica aqui, ai, Deus vai me ajudar, ai, porque Deus é... E o que você está fazendo? E a tua parte? O que é que você está fazendo? Aí o teu dinheiro não dá, teu relacionamento é uma bosta, teu trabalho é um problema, teu chefe enche o saco. E você reclama. E aí você quer mudar como? Não tem como. Você precisa começar. Lógico. Tem pessoas que pensam assim, eu vou mudar tudo radical da noite pro dia. Não. Lembra que tem um processo. Existe um processo. Né? Para tudo existe um processo. Às vezes você vai precisar de alguém para te dar a mão, para te atravessar a rua, para, né, até como eu contei para vocês, atravessar o rio. E aí você precisa de um bote, porque às vezes é muito fundo, tem correnteza, você não tem a segurança nem o hábito de nadar, então você pega o bote para atravessar. Mas quando você chegar do outro lado, meu querido, você tem que saltar do bote, porque não vai adiantar você ficar levando o bote nas costas, não. Vai dar peso, vai dar dor e não vai, sabe? Você não vai conseguir ir mais longe. Como que você vai brincar do outro lado com as outras pessoas e aproveitar as pessoas que estão do outro lado se você tá com um bote, carregando um bote nas costas? Você tem que entender que existem processos e que é preciso romper barreiras e que é preciso você começar a agir, que é preciso você começar a pensar, saber primeiro pensar. Então, comece a mudar o seu olhar das coisas. Comece a olhar diferente. Olhar com uma forma carinhosa, compreender que atrás de cada ação, atrás de cada atitude, tem uma intenção positiva. Até aquela pessoa que você fala, meu, que vontade de matar esse, né? Essa pessoa tem uma intenção positiva por trás. Quando a gente compreende isso e que todos nós somos iguais, porque quando você também erra, quando você também pecou, você também tinha uma intenção positiva por trás. Então, quando você começa com esse olhar de empatia, com esse olhar de amor, as coisas começam a acontecer de forma diferente, os seus pensamentos vão começando a mudar. Você passa a não querer julgar e atacar as pessoas, você passa a querer olhar com forma mais carinhosa, seu olhar muda, seus pensamentos mudam. Seu pensamento mudou, os seus resultados vão mudar também. Seu pensamento mudou, as coisas vão começar a acontecer de forma como você está pensando. Então, a tarefa que eu vou deixar para vocês hoje é de começar a idealizar de fato, a imaginar, usar o poder da sua imaginação a seu favor. Você tem tudo para explodir, para sacudir o planeta. Tudo para sacudir o planeta. Você tem todas as ferramentas, você sabe, Deus te deu tudo para todos os seus filhos em igual. Aí você fala, mas por que uns têm e outros não?
Por que que tem pessoas que nem acreditam em Deus e conseguem as coisas? Porque eles estão fazendo o que tem que ser feito. Não adianta você também só confiar e acreditar e não agir. Você tem que agir. Você tem que começar a aprender a agir de forma correta. Uma das primeiras coisas é mude o olhar das coisas e das situações. Primeiro, mude também o olhar sobre você. Você não é as circunstâncias. Você não é aquilo que te impõe. Você precisa descobrir a sua identidade. Você não é a sua situação financeira. Você não é o seu cargo. Você não é o seu cargo. Hoje, se você me pergunta assim, Aninha, o que você é? Qual o seu trabalho? Hoje eu falo, eu sou general do Reino de Deus e estou aqui para ser uma ferramenta de multiplicação de resultados. Mas o que você faz? Qual a tua profissão? É essa. Essa é a minha profissão. Porque eu já fui palestrante, eu já fui coach, eu já fui... E daqui para amanhã pode ser que eu não seja mais. Que eu encontre outros caminhos. Então, eu não sou a minha profissão. Você não é o seu cargo. Você não é a sua profissão. Você não é aquilo que te impõe. Você é a imagem e semelhança de Deus e veio aqui para explodir, para sacudir o planeta. E viver intensamente. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Pelos seus pecados e por você. Mas não adianta. Ele te deu livre-arbítrio. Não adianta você ficar olhando e falar, Deus vai me ajudar. É aquela história do cara que tava... A cidade inundou. O cara subiu no telhado. E com toda a fé dele, ele rezava, Senhor, me ajuda, me salva. E aí veio um bote. Vem, pula. Ele, não. Busca o pessoal ali. Deus vai me ajudar. Aí o bote vai embora. Aí ele continua. Senhor, por favor, me ajuda, me salva. Eu com toda a minha fé, eu creio no Senhor, bababá. Vem uma lancha. Vem, não sei o que. Não, Deus vai me ajudar. Vai salvar os outros ali. A lancha vai embora. E ele continua com toda a fé, rezando, Deus vai me ajudar. Aí vem um helicóptero. Ele, não, Deus... Conclusão, ele morre. Aí ele chega lá e fala pra Deus, poxa Deus, eu com toda a minha fé... Fiquei dispensando todo mundo, falando que o Senhor ia me ajudar, que o Senhor ia me salvar, e o Senhor deixou eu morrer, me abandonou. Ele falou, meu amigo, eu te mandei um bote, eu te mandei uma lancha, eu te mandei um helicóptero, você não pegou? Ou seja, saiba entender que Deus, ele faz tudo para você. Ele vai te trazer as condições e as situações, mas você tem que saber enxergar e agir. Se você não souber enxergar e não agir, você não vai conseguir os resultados que você quer. Como que você quer começar a se imaginar? Como que você quer ter o respeito das pessoas? Como que você quer ser amada se você não se ama, se você não sabe a sua identidade, se você não sabe o seu propósito, se você não sabe quem você é? Como? Então, é preciso que vocês compreendam essas coisas. É preciso que você comece a mudar o seu olhar, que você comece a enxergar as situações e as coisas de forma diferente. Até agora, tudo que você fez, você também fez com uma intenção positiva. Você também tem uma intenção positiva dentro dos seus resultados, dentro das suas ações. Assim como todos. Então, quando você começa a compreender isso, fica muito mais fácil de você mudar o seu pensamento. E aí você começa a trabalhar o seu pensamento e a sua imaginação para aquilo que você de fato quer. O que você quer de fato? E aí você começa a se perguntar, a fazer perguntas para você também. Eu quero comprar o carro X. Por que você quer comprar aquele carro X? Qual é a intenção positiva que tem por trás daquele carro? De repente a intenção positiva é conforto, de repente é ter uma colocação melhor perante as pessoas, ser aceito, ser amado. Compreende? E aí quando você identifica que atrás de cada atitude, de cada ação e de cada conquista, de tudo aquilo que a gente vai atrás, tem uma intenção positiva, tem um valor por trás daquilo, fica mais fácil de você conseguir alcançar os seus objetivos, de você identificar, será que isso de fato é importante para mim? Será que não faz só parte do meu ego? Será que não é só o meu ego que está gritando
né? Porque às vezes você quer um carro e de fato o carro te dá um conforto, o carro te dá uma. Eu mesmo hoje, eu não tenho carro. Por quê? Na cidade onde eu moro, eu não preciso de carro, eu tenho Uber a hora que eu quero. Se eu quiser viajar, eu posso alugar um carro e viajar. Eu precisei vender o carro para investir numa coisa muito melhor e eu vendi e não me faz falta. A minha realidade hoje é essa. Aí eu falo, você quer ter um carro? Eu quero, mas por que eu quero ter um carro? Eu quero ter o conforto de decidir que eu quero viajar e pegar o carro e viajar. Ok. Agora, por que você quer um carro? Eu quero ter um carro porque, o que as pessoas vão pensar de mim? Com 37 anos, eu não tenho um carro, não sei o quê. Opa, cuidado. Vamos olhar aí qual a intenção positiva que tem. Será que de repente não é o seu ego? Será que de repente não é luxúria? Será que de repente qual é o valor que tem por trás disso? O que você está buscando? De fato, não é o carro. O que você está buscando é o que tem por trás disso. Né? Então, quando a gente começa a mudar, a compreender como que a nossa mente trabalha, a gente começa a trabalhar ela a favor. Aquilo que a gente permite que ela faça inconscientemente, tirando a nossa estabilidade, tirando as nossas conquistas, a gente começa a fazer consciente para conseguir os nossos resultados. Então, a primeira coisa que você tem que começar a mudar é o olhar sobre as coisas, é o olhar sobre as pessoas, é entender também e o olhar sobre você principalmente, porque tudo começa na gente. As mudanças de fato começam internas, para depois serem externas. Não adianta você querer ver o outro com amor, papapá, sendo que você não se ama, você não vai enxergar o outro com amor. Você não vai compreender que isso tem uma linha que liga você ao todo. A gente faz parte de um todo, Então é importante que você compreenda isso primeiro e comece a trabalhar em você. Quando você muda o seu olhar, quando você descobre a sua identidade, o seu propósito, você começa a se olhar com mais amor, você começa a se respeitar, você começa a compreender, você começa a aceitar tanto as suas qualidades, quanto os seus defeitos, quanto aquilo que você pode melhorar. E aí a coisa começa a fluir, porque aí você começa a enxergar outras coisas nas pessoas também, o que é de bom. Aí você começa a olhar as situações com um olhar menos crítico e condenador, né? Então, e aí você começa a trabalhar a sua mente em relação a isso. E aí quando você começa a visualizar, a usar o poder da visualização para que você comece a montar o cenário que de fato você quer da sua vida, a coisa começa a acontecer. Mas tudo começa na sua mente, tudo começa no seu imaginar. Você não pega uma caneta se você não tiver a imagem de você pegando a caneta. A imagem, ela é o botão de liga da ação, né? Como Freud falou, o pensamento é o ensaio da ação. Você pensa, dá o comando e aí sim a tua mente trabalha para que aquilo aconteça. Entendeu? Então, primeira coisa que você tem que mudar, o olhar. Segunda coisa, começar a usar a sua imaginação conscientemente para produzir resultado. Então, você vai começar a usar a sua imaginação com consciência, botando tudo lá na sua imagem, na sua tela mental daquilo que você quer conquistar, daquilo que você quer ter de resultado. Não importa o que seja, uma promoção na empresa, ou empreender, ou ter uma estabilidade financeira, ou ter uma família, me casar, ter filho, bababá, tudo começa na sua mente. Então, passo 1, mudar o olhar sobre as coisas e sobre as pessoas, principalmente sobre você, e entender que você não é as suas condições, você não é o seu cargo, você não é aonde você tá, você não é o que te impuseram, né? Descobrindo essa verdade, começa a mudar o olhar e depois começa a trabalhar a sua mente, a sua imaginação para aquilo, voltado para aquilo que você quer. E aí você começa a pensar positivo, a ter sensações positivas, sentimentos positivos, e aí você vai entrando num fluxo de energia, aonde é o positivo que é atraído e não mais o negativo. Não mais aquilo, você muda o foco, né? Aquilo que a gente dá foco, expande.
Se você não dá foco pro problema e dá foco para a solução, é muito mais fácil de você achar a solução do que ficar focando no problema. Enquanto você tá olhando pro problema, o problema tá olhando para você ali, ó. Tá te seguindo. Quando você, opa, peraí, mas eu posso solucionar, então aqui, o que que eu vou fazer? E você começa a olhar para a solução, o problema perde toda a força dele. E a solução começa a ganhar força. A solução começa a ganhar força. Então é isso que você tem que mudar a sua visão. Qual é o seu campo de visão? Aonde você está dando foco? Para onde você está olhando? Né? Você está com problema financeiro, você está aí com problema emocional, mas você fica só, ai, eu tô sofrendo, ai, eu não tenho dinheiro, ai, não sei o quê. Você está olhando, você está focando no problema. Qual é a solução? Começa a olhar para a solução. E aí você começa a andar. Então, hoje essa live foi pra gente começar a engatinhar, né? Porque o processo de autoconhecimento, o processo de evolução é um processo que ele é dia após dia. Como eu falei pra vocês, eu venho superando barreiras todos os dias. Eu acordo 4h40 da manhã e quem diz que eu tô disposta a acordar 4h40 da manhã? Eu não tô. Eu não tô e não vou estar nunca. Não vou estar, porque eu tô com sono, porque eu quero dormir mais, porque a minha cama tá quentinha. Não quero sair 4h40 da manhã da cama. Mas eu tenho um objetivo. E eu não vou ficar focando no problema. Eu vou focar na solução. É onde eu me desafio, é onde eu rompo barreiras, é onde eu rompo obstáculos, né? Eu venço o desafio diário. E é isso que você tem que fazer. Eu não tenho diferença nenhuma de você. Você não tem diferença nenhuma de mim. Se eu consigo, por que você não? Eu comecei com 37 anos a surfar, gente. 37 anos, o surf é um dos esportes que a gente mais tem. As pessoas começam engatinhando a subir na prancha. E eu comecei com 37 anos. E eu falei, botei na minha cabeça, eu vou fazer e ninguém vai me segurar. E eu vou fazer. Entendeu? E não tem quem me pare. A única pessoa que pode me parar no mundo... Só tem um ser que me para no mundo, que é Deus, quando ele chegar e falar assim, ó, Aninha, teu deadline acabou. Já era, acabou, teu tempo acabou. Aí sim. Enquanto não, eu tô aqui pra sacudir o planeta. Eu tô aqui pra viver o meu melhor, eu tô aqui pra dar o meu melhor. Não tô aqui à toa. Não fico nesse deixa a vida me levar. Não, eu tenho muita coisa pra fazer. E qual que é a diferença que você tem de mim? Nenhuma. É só começar a agir, é só começar a trabalhar corretamente. Eu também já fui paradona, eu também já fiquei naquela de, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar. Eu também já fui assim, mas eu fui atrás. E aí, quando eu descobri como que eu fazia para as coisas, né? Eu, desde pequena, fui atleta. Sou campeã brasileira de judô, campeã paulista, ex-campeã regional, pentacampeã do Corinthians, entre outros títulos que eu tenho muito orgulho de falar. E por que que eu antes, eu tinha toda essa garra, toda essa força e de repente eu me perdi? Porque quando a gente é criança, a gente sonha. Porque quando a gente é criança, a gente usa a nossa imaginação. Olha o poder que tem a imaginação. Por que que as crianças conseguem as coisas? Elas não imaginam o que tá ruim. A criança sonha, é muito sonhadora. Ela começa a colocar na cabecinha dela, imaginar, e a coisa vai fluindo, ela vai conseguindo, ela vai conquistando. Ela não se deixa dominar pelo medo, porque ela usa o poder da mente dela, de forma correta. Aí começa a assistir televisão, aí vê desenho que... No desenho o pai é o bobão, o não sei o que faz errado. Aí começa a ver novela, aí é traição, aí é não sei o que. Pronto, acabou. Aí é quando começa a se frustrar, quando começa a não dar certo. Mas quando era criança lá, que usava a imaginação, se caísse, levantava e saía. Não parava não, por quê? Porque tinha o poder da criação. Criava, imaginava, fazia, acontecia, testava, não deu certo, arruma, vai de novo. Se desafia, se coloca em movimento. A vida é movimento. Você precisa se superar, você precisa... Esse lance de acordar 4h40 da manhã todos os dias é uma superação diária pra mim. Eu já começo o meu dia me superando. E aí eu falo, nossa, quando eu levanto, sabe? Falo, mais um dia que eu consegui.
mais um dia que eu fiz, mais um dia que eu, sabe? E é isso que vocês têm que fazer. Não sabe como? Que eu falei, a partir do dia 15 estão abertas as consultas aonde... Consulta não, eu falo que é uma troca de experiência, é uma mentoria, onde eu vou te ajudar a você sair de onde você tá, dessa miséria que você tá, de viver essa vida medíocre. Você não merece o medíocre, você nasceu pra explodir, você nasceu pra sacudir o planeta. A frase que eu mais uso é: se não for me transbordar, não me enche. E quando eu falo se não for me transbordar, não me enche, eu falo, tem duplo sentido. Se a pessoa não tem o que agregar, né? Porque eu já tô no topo, eu tô num estágio onde eu me amo, eu amo a minha vida, eu amo meus resultados, eu amo tudo que eu venho fazendo, eu vivo intensamente, os meus dias são todos os dias muito bem vividos. Então, se não for para chegar alguém, independente de quem quer que seja no ramo de trabalho, de relacionamento, de amizade, familiar, não importa. Se não for para chegar alguém que seja para me transbordar, porque eu já tô cheia, né? Cheia que eu digo é não cheia impaciente, é cheia, graças a Deus, feliz comigo, com a minha vida, com os meus resultados, com o que eu tenho. Então, se não for alguém para me transbordar, por favor, nem chega, não me enche, não chega. Não enche, porque não vai me transbordar. E é isso que você tem que tomar para si, se empoderar disso. Se não for para me transbordar, não me enche. Compreenderam? Então, a partir de hoje, você vai começar a romper barreiras, a se desafiar. Você não quer resultado? Então, vamos atrás do resultado. Então, você vai continuar aí, parado, se queixando que a tua vida é uma bosta, se queixando que tu não tem dinheiro pra nada, se queixando que você não consegue aproveitar que as pessoas estão vivendo e que você não tá aproveitando. Segunda-feira, eu estava na praia. Eu fui andar de stand-up, passei um dia maravilhoso, onde eu tive várias ideias, vários insights. E eu vou te falar, ao mesmo tempo que eu estava ali me divertindo, que eu estava ali contemplando a Deus, a natureza, a minha vida, tal, eu estava trabalhando também, porque a minha criatividade começou a fluir, porque eu comecei a ter ideias de entregar coisa para vocês. Vou começar a escrever um livro para ajudar a entregar isso na mão das pessoas, para as pessoas começarem a ter esse passo a passo nas mãos. Um livro onde vão ter tarefas, onde você vai começar de fato a fazer e a começar a ter resultados. E era segunda-feira. Aí todo mundo fala: nossa, mas você tá segunda-feira na praia? Tô segunda-feira na praia. Mas porque essa é a minha vida, porque eu tomo conta dela. Eu não deixo que ninguém me imponha o que eu tenho que fazer. Eu não deixo que ninguém me diminua dizendo que eu sou menos daquilo que eu quero ser. E que eu sou de fato. Tá ok? Não tô aqui para agradar ninguém, não quero que ninguém me agrade também. Eu quero que você seja você. Eu quero que você vença na sua vida, porque você tem tudo para vencer assim como eu tenho. Então, essa live foi para isso, para abrir os seus olhos, para você se desafiar a partir de hoje. Coloque um desafio novo na sua vida, nem que seja acordar 10 minutos mais cedo. Mas vence esse obstáculo e comemora esse obstáculo vencido. E aí no outro dia, coloca um outro obstáculo. E quando vencer, comemora. O teu inconsciente ele começa a entender que toda vez que você comemora que tem emoção, lembra que o nosso inconsciente ele age pela emoção. Se tem emoção é importante, vou fazer mais para ela ter mais. Então quando você começa a comemorar os seus resultados de fato alcançados, o teu inconsciente começa: opa, essa sensação é importante para ela, preciso dar mais do mesmo. E ele começa a trabalhar para que você tenha mais resultados. Para que você comece a comemorar mais, para que você comece a ter mais resultados. Tá ok? Então, essa foi a live de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Faz alguma pergunta quem tiver. Quem quiser esclarecer alguma coisa. Se não tiver pergunta, então a gente vai encerrando. Hoje eu entrei mais cedo porque eu tô testando uns horários, porque eu acho que a gente vai precisar mexer nesses horários. Então eu tô testando, eu não tô entrando assim de forma certa, né? Hoje eu entrei mais cedo
Na quinta, eu vou entrar às 21h21 para eu ver como é que foi na terça esse horário e na quinta. E aí a gente vai se falando referente a isso, tá bom? Provavelmente o que que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre um stories antes para dizer qual é o horário que eu tô entrando na live, tá? E, e aí eu deixo vocês avisados, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Tenha uma maravilhosa noite e amanhã se desafie, coloque um desafio e cumpra, e vença, e rompa a barreira, quebre padrão, tá bom? Um beijo, fica com Deus, excelente noite e até o próximo vídeo, próxima live.